Considerações. Eu ver aqui, pronto. Primeiro, parabenizar aí pelo resumo mais consistente dos palestrantes, cumprimentar o nosso presidente, Nilton Júnior, dizer que a finalidade dessa audiência pública é exatamente isso que eu ouvi dos senhores, ter subsídios para um projeto de lei que tramita aqui nesta casa, de nossa autoria, para o turismo rural. Como vocês falaram aí, alguém já falou, um dos três palestrantes, sobre o problema da lei trabalhista, embora isso já está flexível com as novas leis que nós temos aqui apresentadas e aprovadas pelo Congresso, que foi matéria, inclusive, de grande debate, polêmica, sobre o trabalho de fim de semana, que poucas pessoas não entenderam isso, pensavam que era aumentar a jornada. Não é aumentar a jornada, é criar mais dias opcionais para as pessoas que estão trabalhando, isso que voga muito no turismo rural. Dizer o seguinte, lá para trás, você vê, tem uma ideia, lá para trás, hoje ele é governador e foi, se não me engano, presidente da Embratur. Disse uma frase que ficou muito polêmica, dizendo que a caatinga, lá no Nordeste, o semiárido, ninguém deveria mexê-la, quer dizer, não levar irrigação, não levar técnicas agrícolas, não ter assistência técnica, e que isso deveria servir como turismo. Quer dizer, foi uma polêmica porque ele também exagerou. A irrigação é necessária para a sobrevivência do homem do campo, principalmente do semiárido, mas que a caatinga, de fato, pelo seu bioma, pela sua biodiversidade, aquilo é, de fato, uma grande atração turística. E que é um bioma que é exclusivamente nacional. E, por exemplo, um hotel fazenda, um hotel rural, chamaria, portanto, muitas pessoas para conhecer isso aí. Então, essa lei que nós estamos querendo que seja aprovada é isso. É regulamentar o turismo rural, ver as leis que podem ser aplicadas a esse turismo, principalmente as leis trabalhistas, a parte sanitária, como falou aqui o da agricultura, enfim, trazer normas que possam estar implementando esse turismo que é tão essencial para o nosso país. Fomos, no passado, um país agrícola, um país dos cafezais, da cana-de-açúcar, lá nas Minas Gerais, da mineração, que não deixa de ser também um turismo rural, porque fica no campo. Enfim, é um país de dimensões continentais e que também o turismo rural faz com que seja, ou aumente, aquele setor da economia chamado de prestação de serviços, que hoje está tomando conta da nossa economia. Aliás, eu assisti uma palestra muito interessante há poucos dias, onde um palestrante lá no Piauí fez um estudo sobre a economia do Estado, e o Piauí foi o estado que teve um percentual maior do PIB nordestino. Por esse setor, a economia é o setor de prestação de serviços. Cidade é bela, cidade Teresina, encantada, com vários restaurantes, uma cidade muito movimentada, mas você pergunta qual indústria tem na cidade, tem uma ou outra pequena indústria, não tem uma grande indústria de porte, mas tem uma economia muito ativa, que é a economia de prestação de serviços. Então, o turismo rural é isso, é fazer com que nós possamos estar também no campo, absorvendo a cultura daquela região,
a sua gastronomia, a sua culinária, o folclore, a cultura. Por exemplo, lá no Nordeste tem os sanfoneiros, para cá no Centro-Norte tem essas melodias bonitas. Enfim, não tem como não estarmos, portanto, preocupados tanto em conservar a nossa cultura e conservar a nossa economia, deixar o homem do campo lá no campo mesmo, dando infraestrutura para ele, e como também aumentar essa economia nacional, que ela não pode ser exclusivamente de São Paulo ou do Sul. Eu acho que hoje nós não podemos mais dizer que São Paulo é o condutor do país na economia. Hoje todos os estados estão com a sua economia avançando, o Centro-Oeste com o agronegócio. Enfim, nós temos aí pelo turismo esse viés do engrandecimento da nossa economia e a preservação dos nossos costumes, tradições e empregando. E nós temos 13, 14 milhões de desempregados. Então, cumprimentar aí o nosso presidente por ter cedido esse espaço para que nós pudéssemos estar fazendo esta audiência pública e agradecer a presença dos nossos brilhantes palestrantes. Muito obrigado. Obrigado, deputado Flávio Nogueira. Nós aqui parabenizamos a sua iniciativa desse requerimento e lembrando que os temas aqui tratados são fundamentais pelas características